E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para o canal um vídeo sobre Rick e Morty. Então, se você gosta de animação, séries, filmes, se inscreve aqui embaixo para acompanhar as coisas que eu vou estar postando aqui no canal. E esse desenho foi recomendado nas minhas outras redes sociais. Então, se você quiser ir lá depois mandar alguma sugestão, eu vou estar deixando elas aqui embaixo, para quem puder estar se inscrevendo lá também. E não esquece de deixar aquele like no vídeo também aí para me ajudar, beleza? Então galera, Rick e Morty é um desenho que é muito parecido ali com os Simpsons, com Uma Família da Pesada, que até tem uma abertura muito parecida, eu acho que é porque é da Fox, e as aberturas até Futurama são todos muito parecidos. Então é um desenho que mostra ali a aventura do avô e do neto pelas dimensões espaciais e cósmicas. E é uma discussão também muito legal que esse desenho traz, principalmente sobre filosofia e a ciência e a tecnologia, que é muito interessante esse contraponto entre a ciência e o mundo cotidiano, sabe, nossas crenças e tal, e eles trazem muito esse contraponto. Até tem uma parte muito interessante que o Rick fala lá o Rick fala que o amor são reações químicas para os animais, e eu achei muito legal. Mori, eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química para levar os animais à reprodução. Te pega com força, Mori, mas vai se apagando. Então, esse desenho basicamente vai trazer isso. Essa questão da ciência e do ser humano, as questões filosóficas, e eu acho isso muito legal. Então esse desenho também é muito interessante porque ele traz todas as questões científicas e as questões familiares também. Então eu até vi em alguns lugares que eles falaram que é como se pegasse o desenho dos Simpsons e o desenho do Futurama e misturassem os dois e virasse Rick e Morty. E é basicamente isso mesmo. E é muito legal, eu gostei de alguns episódios que eu vou estar falando aqui com vocês. Como, por exemplo, o episódio que apareceu o Fred Krueger, aquele do filme dos sonhos, aquele vilão que eu achei... Parece um tipo de imitação legalmente segura de um personagem dos anos 80, com espadinhas no lugar dos dedos ao invés de facas. Sou Terry, assustador. Você pode correr, mas não pode se esconder, tá? Muito legal, eles trouxeram. E também teve um episódio muito interessante que eu vou estar falando, que foi um episódio que o Snuffle, que é o cachorrinho deles, conseguiu adquirir um conhecimento científico lá que o Rick tinha feito e colocado nele, né? E ele conseguiu criar ciência das coisas e ele queria dominar o mundo ali com os outros cachorros. Achei muito legal esse lance robótico ampliado nos cachorros. Ele começa a se questionar também o cachorro sobre altas coisas. Mas então, agora eu vou falar um pouco sobre essa família para vocês do desenho, né? Então a gente tem o Morty, que é o filho mais novo deles ali, que tem 14 anos. A gente tem o Rick, que é o avô deles, né? E a Summer, que é a irmã do Morty, que tem 17 anos. Então eles são filhos do Jerry e da Beth. E eles vivem ali juntos na casa, né? E então agora eu vou falar um pouquinho de cada um pra vocês. O Rick, ele é muito legal porque ele é esse velhinho, né, cientista. E ele é muito irônico, assim, e muito positivo também. Ele tem até algumas frases durante o desenho. E qual é, Rick? Eu amo meus netos. Oh. Ah, eu tô zoando. Meu novo bordão é eu quero que... Tem uma frase que ele diz que é basicamente que é assim que crescemos como pessoas, enfrentando as coisas, porque assim, eles têm que enfrentar, ele e o Morty tem que acabar enfrentando altas tretas nas outras dimensões. E eu acho isso também muito legal do desenho. E ele é muito o oposto do Jerry, que é o pai do Morty, né? Então o Jerry, ele é um cara muito assim inseguro da vida, sabe? Ele até enfrenta alguns problemas ali no casamento dele com a Beth. E mostra muito bem claro isso em um episódio em que
eles estão numa falsa realidade, onde todas as pessoas são programadas para falar as coisas e tal. E tem um episódio em que ele não está programado, mas está todo mundo basicamente programado. E as pessoas só conseguem responder assim em forma de sim ou não, porque eles estão numa falsa realidade, né? E é muito legal porque o Jerry daí ele começa a falar tipo frases positivas e se ajudando, porque os outros só estão concordando. Então as outras pessoas, outras programações no caso, até a Beth, só estão falando tipo sim, sim, pra tudo que ele fala. Ou se não, eles falam a palavra não, ou eu acho que a palavra ok também. E eles só falam essas micro palavras. Então ele começa a se sabotar, se auto-sabotar no caso, pra tirar a satisfação ali da situação. Ou se não, teve um momento que ele tava falando com o chefe dele lá. E o chefe dele só fala não, e daí depois ele percebe que, como ele só tá falando não, ele começa a achar outro jeito de se autopositivar novamente. Então agora eu vou falar um pouquinho do Mort pra vocês, que eu acho que é o personagem mais legal, assim, do desenho. Eu vou falar de um episódio específico, mas assim, todos os episódios dele são muito legais, é muito construtivo, mas teve um episódio que eu achei, assim, fenomenal desse começo do desenho, que é quando ele tá indo numa festa no colégio, né? E daí ele até pede pro Rick fazer uma poção e tal, porque tem a menina que ele gosta lá, pra ele conseguir ter alguma vantagem com ela, né? E daí Não tem nenhum perigo ou efeito colateral, né? O que tá achando que eu sou, um picareta? Vai fundo, Mori, é a prova de idiotas. A menos que ela esteja gripada. ele vai e usa essa poção. Só que o problema é que tá tendo uma gripe na escola e acaba espalhando esse antídoto pela escola inteira e todo mundo acaba a gostar do Mort e vira aquela loucura, aquela confusão. E daí o Rick chega para salvar o Mort e basicamente a conclusão desse episódio foi que todo mundo se tornou alienígena e tava destruindo tudo e foi o apocalipse. Mas daí basicamente o que aconteceu? O Rick e o Mort tiveram que entrar numa outra realidade deles para poder continuar, porque aquela realidade ali tipo já virou o apocalipse, que entendia-se que era a realidade verdadeira que eles estavam vivendo. E quando eles chegam nessa outra realidade, basicamente o Rick e o Morty que estavam lá se mataram e o Morty fica desolado. Foi um episódio muito legal, uma conclusão no caso do episódio muito interessante, que eles têm que enterrar os corpos do Rick e do Morty daquela realidade. Então o Morty fica desolado, assim, fica sem, sabe, compreender o que está acontecendo ali naquele universo. Então, daí, o muito legal de Rick e Morty é que tem várias coisas que eles colocam em alguns episódios, só que o interessante é que eles trazem essas coisas que eles plantaram em um episódio em outro. E nesse caso que eu estava falando foi muito legal, porque tem um outro episódio em que a Summer estava se questionando sobre algumas coisas, o relacionamento dos pais delas ali e tal, e o Morty vai falar com ela. E quando eles estão lá no quarto dela, ele basicamente fala para ela olhar para fora no quintal e ver que estava enterrado o corpo lá do Rick e do Morty e daquele outro episódio que ele tinha enterrado, que eu achei fenomenal. E o Morty fala a seguinte frase: ninguém existe por um propósito. Ninguém pertence a lugar nenhum. Todo mundo vai morrer e vamos ver TV. E eu achei muito legal essa frase, porque assim, a Summer tava ali desolada e triste também por tudo que estava acontecendo. E o Morty vai lá dar uma lição de moral nela, né? Porque, tipo, ele tava vivendo uma realidade falsa, igual eu tinha falado que ele tinha ficado abaladíssimo por não estar numa realidade que não era dele de verdade. Então, ali não era, tipo, o lugar real, né? Então, foi muito interessante ele ter falado essa frase pra ela. E no final do episódio eles vão realmente assistir TV. E foi muito interessante eles terem colocado de novo essa questão deles terem enterrado os corpos lá nesse episódio, porque esse episódio falava sobre realidade virtual. Então, pelo Rick e Morty estar vivendo numa outra realidade que agora é a deles, mas eles tiveram que
enterrar os corpos do Rick e do Morty que viviam ali, né? Porque eles se mataram assim que eles chegaram ali naquela realidade. E também nesse episódio estava mostrando muito o atrito entre a Beth e o Jerry, e por isso que estavam nessa realidade, porque estavam querendo viver outra realidade com aqueles óculos, né? Para enfrentar ali o problema entre o casal, e por isso que a Summer até ficou abatida. E eu achei muito legal esse episódio, porque além de trazer uma questão do outro episódio, eles conseguiram desenvolver muito bem toda a situação ali. E daí no final desse episódio também o Jerry chega ali pros filhos deles quando eles estão vendo TV, né? E ele pergunta assim, se os seus pais se separassem, qual deles você escolheria? E a Summer e o Rick falam whatever, tipo, tanto faz quem a gente vai escolher, sabe? Porque depois que foi logo depois que o Morty falou a frase lá pra ela que eu li pra vocês. Eles falaram, tipo, tanto faz, cara, sabe quem a gente vai escolher, não importa. Que foi basicamente a conclusão desse episódio. Então nesse vídeo eu quis lhes mostrar as primeiras impressões que eu tive de Rick e Morty, e eu achei muito legal, eu vou continuar assistindo. E eu quero fazer um outro vídeo mais aprofundado sobre Rick e Morty, e esse ele vai ficar bem rápido, porque foi só o começo ali, eu só assisti a primeira temporada, mas e eu vi também já que tá saindo novos episódios da quinta temporada, e eu quero estar trazendo para vocês mais vídeos de Rick e Morty. Mas enquanto eu vou assistindo esses episódios, eu recomendo muito também vocês irem lá ver, eu achei muito interessante. E se você puder deixar um like aí no vídeo, me ajuda muito. E comenta aí embaixo também se você gosta de Rick e Morty, ou se você tem algum outro desenho que você quer que eu assista, que eu vou estar vendo. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e até o próximo. Tchau. Vem assistir TV.